está aqui hoje é só pela misericórdia de Deus. Será que tem alguém assim? Porque só estou aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus teve misericórdia. Sabe, quantas pessoas talvez mais preparadas, mais capacitadas, talvez melhores talvez financeiramente, infelizmente hoje não estão nem vivas, nem chegaram, e o Senhor nos trouxe até nesse lugar aqui. O Senhor trouxe você. Dependente do que está acontecendo, dependente do que você está passando, Deus ele está cuidando de você, amém? Então nessa manhã eu quero falar um pouco da história de Jacó. Sabe, Jacó é um homem que ele teve algumas experiências com Deus, e se você for estudar a história de Jacó inteira, do começo ao fim, Deus fala com ele mesmo assim 5 vezes apenas, que Deus chega e fala com Jacó durante a história toda. Esses dias eu conheci um rapaz, o Ronaldo estava comigo, que ele falou assim: pastor, eu ia para a igreja, mas eu parei. Eu falei: parou? Parei, eu não vou mais. E depois a gente ficou sabendo que ele parou porque Deus não falou com ele da maneira que ele gostaria. Então, como não foi da maneira que ele gostaria, aí ele parou. Mas tem muitas pessoas assim: se Deus não fazer do jeito que eu quero, eu não vou. Se Deus não fazer agora, eu não vou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus ele não é o seu garçom. Deus ele é o nosso Senhor. Deus não deve favor para ninguém, irmão. Deus não deve favor para a gente. Mas pela misericórdia dele, ele pode sim transformar a sua vida, ele pode sim transformar a sua história, ele pode sim transformar a sua família. Deus não está aqui simplesmente nessa manhã porque nós precisamos dele, nós precisamos dele sim. Mas Deus ele está aqui nessa manhã porque ele ama o seu coração, ele ama a sua vida, e um dia ele deu o filho dele para morrer por amor a você. Mas eu quero falar um pouquinho da história de Jacó. Jacó ele teve alguns contatos com Deus, que Deus fala com ele durante 5 vezes, mas eu vou compartilhar apenas 4, porque a última é mais no fim da vida, já está tudo bem. E a primeira vez está lá em Gênesis, capítulo 28, verso 13 ao 15. Queria que nessa manhã você prestasse bastante atenção, que eu prometo ser rápido, objetivo, mas você precisa prestar atenção para você entender onde nós queremos chegar. Amém? Amém. Gênesis 28, 13 vai dizer assim, ó: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te referido. Então, a primeira vez que Deus fala com Jacó, eu não sei você, mas eu lembro a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Eu lembro o louvor que estava cantando, eu lembro o pastor que estava pregando no culto, eu lembro o dia, eu lembro mais ou menos o horário. Por quê? Porque foi algo especial, foi algo que ficou marcado. Até então, Jacó ele só tinha escutado Deus através de seu pai, através das histórias que o pai dele falava. Até então, Jacó não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. E nós imaginamos que quando esse dia chegar, vai ser o melhor dia da minha vida. Mas na verdade, esse texto está acontecendo no pior dia da vida de Jacó. Jacó está numa cidade chamada Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Jacó ele está fugindo. Por quê? Porque Jacó acabou de enganar Esaú e acabou de enganar seu próprio pai, Isaque. Então Jacó acabou de enganar os dois, e por ter medo, não tinha mais clima para Jacó continuar no meio da família. Jacó é agora conhecido como um traiçoeiro, como um traidor, alguém que engana o próprio pai. Não tinha mais clima para ele ficar lá no meio, e ele poderia ainda ser morto pelos funcionários do pai, ou até mesmo pelo próprio irmão.
Então Jacó está fugindo, Jacó está em fuga. E Jacó para descansar em Betel, que como eu já falei para vocês, o significado de Betel significa casa de Deus. Jacó foi fugir de Deus na casa de Deus. Então, se você está tentando fugir de Deus, não adianta, tá bom? Você pode ir lá para o Japão, os olhos do Senhor vão estar lá. Você pode ir lá para o Canadá, você pode ir lá para a cidade dos meus amigos que é longe, lá no Maranhão. Os olhos do Senhor vão estar lá também. Para de fugir de Deus. Deus, Ele quer marcar sua vida. Deus, Ele quer marcar sua história. Deus, Ele quer mudar seu destino. E Jacó está desanimado, então Jacó está deitado lá. E nesse mesmo capítulo, Jacó tem uma visão. Ele vê uma escada descendo do céu. E os anjos estavam subindo e descendo. Então Deus chega e fala isso para ele que a gente leu aqui. Ei, Jacó, tá vendo essa terra aqui, tudo aqui, ó? Essa terra eu vou dar para você, eu vou dar para sua descendência. Ei, Jacó, pode ir. Você está querendo fugir? Pode ir embora. Mas fique sabendo que eu ainda continuo cuidando de você. Então, a primeira vez que Deus fala com Jacó, Jacó está em fuga. Jacó está fugindo da sua família. Jacó está fugindo dos princípios. Jacó está desistindo do plano de Deus para a vida dele. Jacó está fugindo até dele mesmo. Jacó está envergonhado, ele está sozinho, abandonado. No pior dia da vida de Jacó, ele teve sua primeira experiência com Deus. Eu não sei se você está tendo um dia ruim, eu não sei se você está tendo uma semana ruim, eu não sei se você está tendo um mês ruim, mas eu quero falar que nos dias mais difíceis são os dias que Deus ama se manifestar para aqueles que o amam. Talvez naquele momento, Jacó olhando e falando assim, Deus, mas como? Eu acabei de trair meu pai, eu acabei de enganar meu irmão, eu sou uma vergonha para toda a minha família, e o Senhor vem falar para mim, Deus, que o Senhor vai me honrar, e o Senhor vai me dar tudo isso. Talvez você tenha ouvido coisas da parte de Deus, e você fala, não, mas Deus não vai fazer isso comigo não. Não, Deus deve ter errado o endereço. Não, mas eu sou tão pequeno. Não, mas eu sou tão fraco. Não, mas a minha família não pode viver isso. Irmão, para de colocar limite naquilo que Deus tem falado para você. Para de se basear pelas coisas da terra. O homem e a mulher de Deus não se baseiam das coisas que estão na terra. A nossa base, o nosso modelo é o céu. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai mudar, Ele vai mudar. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Nós não estamos contando uma historinha para você ficar empolgado. Nós não estamos contando uma história para você ficar animado. É a palavra de Deus. E quando Deus fala que vai mudar a vida de alguém, Ele muda, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então o que está revelando aqui? Jacó estava errado. Jacó tinha pecado. Mas esse primeiro ponto começa a me revelar uma coisa. Os teus erros, as tuas falhas, não definem quem Deus é. Os teus erros, as tuas falhas, não limitam o poder de Deus na sua vida. Os teus erros, eu pequei tanto que eu deixei Deus fraco. Isso não existe, irmão. Mas vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Isso também não te dá passe livre para sair pecando. Não, eu vou, já que Deus não muda, né? Independente do que eu faça, eu vou sair pecando. Vou sair errando porque Deus vai ter misericórdia e vai me salvar. Não, irmãos. Mas aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você fez um dia, não apaga as promessas e as palavras que os céus já liberou em favor da sua vida. A sua história não anula a história que Deus quer escrever na sua vida. Pastor, então o que é que eu faço? Para de querer escrever sua própria história. Deixa esse caderno de lado e deixa o autor da vida escrever a sua história. Para de orar para Deus abençoar os teus caminhos e começa a seguir os caminhos de Deus, porque esses sim já são abençoados. Para de correr atrás de 1001 coisas para mudar a sua vida. Você precisa só de Jesus, irmão, que é o nosso tudo. O que vai mudar a sua vida, e nada contra, tá bom? Eu não tenho nada contra, mas não é 7 sexta-feira que vai mudar a sua vida, não é 4 domingo que vai mudar a sua vida, não é a correntinha da esperança que vai mudar a sua vida, não é a gente dar 5 piruetas que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua história se chama Jesus de Nazaré. Nessa manhã, Jesus está aqui, amém? Nessa manhã, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu, tão certo como a que se levanta,
certo. Ô, glória. Já cantei esse louvor, irmão, na catedral lá em Brasília, lotada a catedral assim, ó. E eu errei tudo. Acontece. Todo mundo tem um dia ruim, né? Vocês acham que eu ia falar que eu mandei bem, né? Não, errei tudo. Fiquei nervoso. Acontece. Então, no dia da fuga de Jacó, no dia que ele estava querendo, ele não queria saber de crente, ele não queria saber de ouvir falar de Deus. Quem que aparece para ele? Deus. Talvez teve dia que ele foi mais crente, talvez teve dia que ele foi mais fervoroso, mas o dia que ele não queria saber. É que nem aquele dia que você fala assim, ó, não quero saber de igreja. Daqui a pouco o irmão da igreja te liga. Você fala, ô irmão, Pai do Senhor, sabe o que é? Será que tem como você orar por mim? Não, eu vejo tanto Deus na sua vida, estou dando uma oração. Aí você acabou de falar o quê? Você não quer saber de igreja. E aí liga um abençoado e te pede oração. Você fala, eu não quero mais saber esse negócio de ministério, eu não quero mais servir na igreja. Aí de repente o pastor te liga, no caso aqui seria eu, né? Falou, irmão, tem como você fazer tal coisa? Não, tal. Que não é o pastor, que não é o irmão, é Deus, irmão, cercando você, sabe? Tem muita gente que está achando, não, eu já estou bem, estou confortável onde eu estou aqui, ó. Eu vou do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Está tudo bem, ó, não está acontecendo nada. Deixa eu te contar uma coisa. É Deus te dando corda. Chegou uma hora que Deus vai te puxar para perto novamente. Sabe por quê? Eu não posso acreditar, irmãos. Eu não posso acreditar que lá no céu Deus está criando um homem e fala assim, esse aqui vai ser um pastor, esse aqui vai ser um missionário, esse aqui vai ser um não queria falar isso, mas vou falar, esse aqui vai ser um político. Não, mas Deus ama até os políticos, são abençoados, tem muita gente boa aí. Esse aqui vai ser um advogado, mas esse aqui, ó, esse aqui ele vai nascer para pagar a conta. A criança já nasce com boleto na fralda. Já nasce com o nome cadastrado no Serasa. Esse aqui vai nascer para pagar a conta. Irmão, Jesus não morreu na cruz por você somente para você ter uma vida normal aqui na terra. Somente para você crescer, trabalhar, pagar a conta e ter uma família legal, ter uma casa legal, um carro legal. Isso tudo é muito bom, menos pagar a conta, né? Isso aqui é maravilhoso. Mas Deus te trouxe para essa terra com um propósito. Você não está aqui nessa cidade, você não está aqui nessa família, você não nasceu aqui nesse país simplesmente por nascer. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Para com isso. Deus te trouxe para esse lugar, porque além disso tudo que eu falei, Deus tem um propósito com você, Deus tem um chamado com você. O nosso grande defeito, e eu me incluo nisso, que eu já pensei nisso há um tempo atrás, anos atrás, é que a gente acha que Deus só chama para serviços ministeriais. O que é serviços ministeriais? É ser um pastor, ser obreiro, é ser um músico na igreja, é servir na igreja. E na verdade, o chamado não é aqui dentro, o chamado é lá para fora. Deus está querendo levantar professores, Deus está querendo levantar advogados, Deus está querendo levantar pais e mães modelos que refletem a imagem de Jesus. Então você tem um chamado. Então para de querer fugir de Deus. Tem muita gente fugindo de Deus. Tem muita gente se escondendo nas coisas de Deus. Tem muita gente se escondendo nos compromissos, cheio de compromisso. Vocês querem ver uma palavra que eu peguei ódio? Isso aqui eu peguei ódio mesmo, tá? Já pedi perdão para Deus. Vocês nunca pegaram ódio de nada, não? Vocês estão todos olhando para mim com a cara assim, ó. Isso aqui eu peguei ódio mesmo. Sabe o que é? É que eu estou na correria. É um tal de correria que esse povo está correndo, é uma maratona, tanto que está correndo. Misericórdia. Nós queremos que Deus faça da nossa vida uma prioridade, mas e você tem feito de Deus essa prioridade? Deus está sendo o primeiro lugar? Pastor, mas eu tomo Santa Ceia, eu participo dos cultos, aleluia. Tá, mas em que lugar Deus está no seu coração? Talvez tem pessoas que falam assim, é a última vez que eu vou lá hoje, se Deus não falar comigo, eu desisto. Eu quero falar, se você desistir, mesmo assim, Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar cuidando de você. Sabe por quê? Porque o nosso Pai é um Pai que deixa você livre. Ninguém aqui foi ameaçado para vir aqui nessa manhã, né? Tirando, talvez, umas esposas que ameaçou os maridos. Você vai, infeliz, levanta e vai. Mas ninguém te ameaçou. Você veio, sabe por quê? Porque você quis e porque o Espírito Santo trouxe você nesse lugar. Deus tem uma obra na sua vida, mas Ele te deixa livre. Então talvez tem pessoas que, assim como Jacó, estão fugindo de Deus, estão querendo fugir do Senhor. Conte-se uma história, é uma parábola, tá? Assim como Jesus contava uma parábola,
Os pastores também contam parábolas. Conte uma história que um pastor de jovens, não era eu, tá? Porque eu já fui pastor de jovens. Um pastor de jovens cansou do ministério, cansou dos crentes, cansou de tudo. E falou, eu vou desistir. E desistiu. No sábado, rede de jovens, em vez dele ir para a rede de jovens, ele foi para a balada. Chegando lá, quebrando tudo. Tocando latino, 2008. Festa no AP. E quando ele está no meio da balada, que ele vai começar a curtir, ele encontra uma jovem da igreja dele. E a jovem fala, ô pastor, você é tão bom, que eu desisti hoje, e você já veio atrás de mim. Irmão, não adianta a gente querer correr do nosso chamado. Não adianta a gente querer correr daquilo que Deus deu pra gente. E o pastor, não, vim atrás de você, vim com você, vim primeiro que você. E foi indo. Mas sabe qual que é a moral da história? Tem muita gente que tentando se esconder da única pessoa que a gente não consegue se esconder, que é Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus chega no jardim e chama Adão, cadê você? Adão está escondido, atrás de uma árvore, atrás de uma moita. Quem criou a árvore? Foi Deus. Adão está escondido atrás de algo que Deus criou. Tem muita gente se escondendo atrás de coisas que Deus criou. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus não sabia? Quando Deus te pergunta algo, você acha que Deus já não sabe? Só que Deus ainda dá oportunidade, irmãos, da gente confessar com o nosso coração. E nesses dias eu vi um vídeo de um bebezinho e um cachorro. E alguém deixou um prato de alguma coisa em cima da mesa. E a boca do cachorro, a boca do bebezinho estava tudo suja. E a mãe pergunta, quem que comeu? E o bebezinho apontava para o cachorro, coitado. O cachorro assim, triste. E a cara do bebê tudo suja de comida, porque foi ele que comeu. Mas ele, não, foi o cachorro. E o cachorro não fala, o cachorro olhando para ele assim. E às vezes Deus está fazendo isso com a gente. Não é para punir, mas é para falar assim, você errou, mas eu ainda tenho uma nova chance para você. Então, se você esquecer de tudo que eu te falei até agora, lembre-se, no seu pior dia, Deus estará lá com você. No seu pior dia, as promessas de Deus não mudam, irmão. Deus continua cuidando de você. Eu lembro uma vez, e eu falo isso, e me deixa, tá? Eu sempre vou falar, com todo amor, com todo carinho. Tive uma história lá, tem, na verdade, e toda a honra, toda a glória do Senhor. E quando acontecer aqui no Vida Nova, eu vou falar também em outros lugares, para a glória de Deus. Mas hoje, a nossa igreja da Amanda lá é uma igreja que cresceu, que tem um prédio próprio, que está avançando. Mas eu lembro uma época que a igreja estava lotada e teve uma troca de pastor e o pessoal não caiu muito bem. E ficou 5 pessoas na igreja. Dessas 5, 3 eram da família do pastor, tinha eu e mais um. E a gente lutando para levantar a igreja, sofrendo. Estava muito difícil. Teve um dia que eu falei assim, eu não aguento mais isso aqui, está difícil. A gente cantava para os anjos, porque não ia ninguém. Eu pregava para o meu pastor. Quantas vezes eu preguei só para o meu pastor e a pastora? Estava muito difícil. Aí teve um dia que eu falei assim, não, mas hoje eu vou falar para o pastor que eu não aguento isso aqui não. Melhor eu sentar, melhor a gente ir para a sede, fecha isso aqui, vamos embora, não vai dar certo. Eu lembro que eu ministrei e nesse dia tinha um pastor, a pastora, um casal e tinha lá no fundo 2 crianças de 10 e 9 anos. Eu preguei no final do culto, a menina de 10 anos chegou e falou assim, pastor, eu quero te falar um negócio, que lá em casa a gente fica brincando de culto e o meu irmão me imita você. E ele falou que quando crescer ele quer ser igual você. E eu falei, nossa, se ele soubesse que eu quero desistir. Sabe? Irmão, por que eu estou te contando isso? Hoje a igreja cresceu, produziu, tem muita gente lá. Mas toda vez que vão falar da igreja lá, eles têm que falar dos 5 irmãos que ficaram lá. Inclusive o pastor Jean, magrinho, da orelha grande. Hoje eu engordei. A orelha não diminuiu, mas ficou proporcional agora. E está tudo bem.
Deus honrou, e tudo isso foi por causa do quê? Por causa da glória de Deus. Tem gente que fala, nossa, você foi muito corajoso, vocês ficaram, a igreja voltou a crescer, e eu por dentro falo, não fui corajoso não. Quantas vezes eu chorei falando, Deus, eu vou desistir, eu não quero mais. Mas sabe o que aconteceu? Foi a misericórdia de Deus, falando assim, não, você vai ficar. E aí eu subia no altar e pregava, e Deus pegava todo mundo, e foi avançando. Mas sabe por quê? Porque foi a misericórdia de Deus, irmão. Então tem vezes que a gente não vai porque está tudo bem, a gente vai porque Deus está mandando a gente ir, irmãos, e pronto, acabou. Então para de fugir daquilo que Deus tem para você, viu? Segundo ponto, só para fechar o primeiro ponto, Deus é especialista em levantar o homem caído. Amém? Segundo ponto está lá no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 1. Lê para mim. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Graças a Deus. Então o que está acontecendo aí? Jacó fugiu de Deus, entre aspas. Deus permitiu ele fugir. E quando ele está fugindo, Deus fala: ó, Jacó, eu sou contigo. Eu vou te dar essa terra aqui. Eu vou te honrar. Jacó chega em outra cidade e lá ele conhece um tio, seu tio, irmão da sua mãe, chamado Labão. Jacó, ele enganava as pessoas. Chegou lá, ele começou a ser enganado por Labão. Labão começou a enganar ele, prometeu uma das filhas, entregou outra. Ele teve que trabalhar 14 anos por causa de uma mulher. Ele trabalhou 7, depois trabalhou mais 7 para poder casar com a filha que ele queria. Esse amava mesmo. Não precisa perguntar agora, mas quando você chegar em casa, pergunta para o seu esposo: amor, por quanto tempo você estaria disposto a trabalhar para casar comigo? Eu sei que os varões aqui é bem escrito, eu falo assim: meu amor, até hoje eu trabalho por você. Não é certo, vai dar tudo certo, o pastor está ajudando vocês. Então, Jacó, ele foi enganado, Jacó ele foi passado para trás, Jacó ele trabalhava o dobro para poder servir Labão e também para poder conseguir servir a sua casa. Mas aí Deus foi honrando ele, irmão. Sabe o que foi acontecendo? Jacó ele começou a prosperar. Jacó ele chegou sem nada, abandonado, sem dinheiro no bolso, sem família. Deus deu uma família para Jacó, Deus deu filhos para Jacó, e Deus deu condição financeira para Jacó. As coisas começaram a melhorar para Jacó. Só que tem coisas que, infelizmente, irmão, se a gente planta, a gente vai colher. Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão, Jacó vivia sendo enganado pelo tio. Cuidado com aquilo que você está plantando. Cuidado com aquilo que você está, cuidado, irmãos. Uma das leis que é muito difícil falhar é a lei da colheita. Não adianta a gente plantar uma coisa e querer colher outra. O plantio acontece e a colheita vem. Jacó ele desonrou o pai dele. Jacó ele desonrou o irmão. E Jacó agora estava o quê? Colhendo humilhação. Nesse momento, Deus não está falando com Jacó. Deus está em silêncio. Sabe aquela estação da sua vida que parece que Deus não fala com você? Parece que está em silêncio. Parece que Deus fala com todo mundo e não fala com você. Parece que você vai orar e o céu está de bronze, nada acontece. Nós chamamos isso de silêncio, mas na verdade é Deus trabalhando no nosso coração, é Deus trabalhando para forjar o nosso caráter. Então, se Deus ainda não falou com você, se pegue na última palavra que Ele falou: Deus é contigo. Não é porque Deus não falou de novo, da maneira que você queria ouvir, que Deus te esqueceu ou Deus te abandonou.
Deus é um Deus que cuida. Ele passou por tudo isso, ele prosperou, mas Deus estava cuidando dele. Eu quero dizer que eu não sei que fase está a sua vida, mas Deus, ele está cuidando do seu coração. Deus, ele cuida de você, meu irmão. Deus, ele te protege. Deus, ele zela do seu coração. Você pode pensar, mas você não está sozinho. O Espírito de Deus está com você. E uma das melhores coisas, irmãos, é ser cuidado por Deus. Então, o segundo ponto, que eu nem falei aqui, já comecei a pregar, o segundo ponto é, Deus dá uma ordem para Jacó voltar para casa. Então, Jacó está numa terra estrangeira, é como se ele estivesse em outro país, e Deus dá uma ordem para ele voltar para o seu país. Deus está falando assim, Jacó, você prosperou, Jacó, eu te dei uma família, Jacó, eu cuidei de você, mas está na hora de você voltar, Jacó. E talvez essa manhã Deus está chamando pessoas de volta aqui. Pastor, mas eu não estou nem afastado da igreja. Mas Deus está chamando você de volta para o compromisso. Deus está chamando você de volta para uma vida de santidade. Deus está chamando você de volta para uma vida de entrega. Deus está chamando você de volta para o seu primeiro amor. Sabe aquela empolgação de novo convertido? Que ele quer ganhar todo mundo. Que ele quer pregar para todo mundo. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. Sabe por que talvez não está mais acontecendo isso? Porque conforme vai avançando o tempo, as pessoas vão perdendo o coração. E não se sinta mal por isso, porque isso pode acontecer com todo mundo. A gente se acostuma, irmão, com o sobrenatural. A gente se acostuma em ver algumas coisas. E não. Jesus, ele é simples, mas ele não é comum. O nosso Jesus é sobrenatural. O nosso Deus é extraordinário. Então é uma ordem de Deus. Jacó, volta. Eu cuidei de você até agora, Jacó. Volta. E talvez nessa manhã Deus está falando ao coração de algumas pessoas. Volta. Lembra aquela palavra de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? Deus está falando, volta, porque a minha palavra não mudou. Talvez você desviou um pouquinho da rota, talvez você se afastou um pouquinho, talvez você está um pouco disperso, um pouco longe. Pastor, eu me sinto perdido nesse processo. Então hoje é dia de você voltar àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Deus, ele quer recalcular a rota de pessoas aqui nessa manhã. Deus, ele quer recalcular a rota do seu ministério, da sua família, da sua casa. Deus, ele está preparando essa igreja para viver o sobrenatural. Deus, ele está preparando essa igreja para receber famílias aqui nesse lugar. Mas primeiro, o Senhor quer cuidar da sua família. O Senhor quer cuidar do seu coração. Nós confundimos, irmãos, sabe? Às vezes nós pensamos que Deus é o nosso chefe. Nós pegamos o nosso chefe lá do trabalho, que ele abençoa você com salário. E nós pensamos que o nosso Deus é um chefe que só vai mandar, só vai delegar, e só vai ter um relacionamento de chefe e funcionário, e você faz isso que eu te pago, você faz aquilo e tudo bem. Não, irmãos, Deus é o nosso Senhor, mas Deus também, ele é o nosso Pai. Pastor, eu não tive muito contato com meu pai, eu não tive um relacionamento muito bom, ou eu não tenho mais meu pai, mas você tem um pai que ainda cuida do seu coração. Você tem um pai que se preocupa com você. Você tem um presente de Deus que é o Espírito Santo, que ele intercede pelo seu coração. Então talvez tem pessoas aqui pensando, mas eu estou sozinho, mas eu estou perdido. Pastor, eu tenho até vontade de viver tudo isso que você está falando. Eu tenho até vontade de estar mais firme com Deus, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você está tentando com a força do seu braço. Não é com a força do seu braço que vai ter mudança. Você precisa deixar Deus fazer através de você. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixa Deus agir através de você, irmãos. E como que eu faço isso, pastor? Pedindo ajuda para Ele. Deus, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, me ajuda. Deus, eu não estou conseguindo ficar firme, me ajuda. Deus, eu não estou conseguindo vencer alguns vícios, vencer alguns obstáculos, me ajuda. Irmãos, o nosso Deus, ele vai te ajudar. O nosso Deus, ele vai mudar a tua história. Tem muita gente achando que Deus é um velhinho no trono, com barba branca e com cajado, esperando se errar.
Fala, vai errar, para te dar uma cajadada na orelha. Não, nosso Deus não é isso não. Tem muita gente achando que Deus vai falar, vai errar, já vou preparar a punição para ele aqui, ó. Nosso Deus é justo, tá? É justiça. Mas nosso Deus é um Deus que cuida. Nosso Deus é um Deus que ama. Nosso Deus é um Deus que traz para perto. Eu já vi alguns pastores pregando, eu não concordo com isso. Pecou por acidente. Ninguém peca por acidente. Então andando e fala assim, eita, pequei de novo. Não existe isso. Quando nós vamos fazer uma coisa errada, o que acontece? Primeiro você começa a maquinar aqui, ó, na mente, ó. Pô, se eu fazer assim, se eu fazer daquele jeito. E aí aquilo ali já está dentro de você. E aí daqui a pouco só revela para fora. É ou não é? Eu lembro quando eu ia roubar a cerola. Tinha uns 14 anos. Eu combinava com os meninos. Bate palma lá no portão da senhora lá. Em vez de pedir, né? Ó, as ideias. Ela não gostava de dar também, mas tudo bem. Bate palma lá no portão que ela vai sair lá e o outro vai por trás da chácara e pega a cerola. Mas pega bastante mesmo para todo mundo. Era errado, irmão. Mas já pedi perdão para Deus. Deus já me perdoou por esses negócios. Mas que era todo... Maquinava. Tinha todo um plano para fazer o que é errado. Se sentar aqui agora, que a gente fala assim, vamos fazer um plano para a gente fazer um negócio errado. Rapidinho. A gente bola um negócio aqui. Na época eu trabalhava de segurança, o nosso chefe chegou e falou assim, se fosse para você roubar o shopping, como que você faria? Aí o menino, não, eu faria assim, faria daquele jeito. Aí perguntou para outro, e você, como você faria? Eu faria assim, assim. E você, Jean? Eu falei, não existe essa possibilidade. Sou bobo, falar e perder o emprego? Mas por quê? Porque a gente tem a facilidade, então vamos usar essa facilidade para o lado bom. Eu estou fraco, as coisas não estão legal, está ficando difícil. Qual que é o plano que eu vou fazer para ficar bem com o Senhor? Irmãos, não vai ser sempre, mas existem alguns momentos da nossa vida com Deus que a gente precisa ser radical. A gente precisa ser radical com o pecado, ou radical até mesmo com o desânimo. Eu não estou falando isso só vocês, é todo mundo, incluindo pastores. Se tem alguma coisa que está te afastando de Deus, está te esfriando, seja radical com isso. Eu decidi parar de passar raiva por um período. Eu estou sendo radical, sabe o que eu estou fazendo? Estou parando de assistir Jogo dos Santos. Por quê? Porque me dá uma ira, irmão. Me dá uma raiva. E sabe o que eu fico mais irado ainda? Que a pessoa não gosta de futebol. E ela senta lá do meu lado. E ela fica perguntando do time o tempo inteiro. Vocês sabem de quem eu estou falando, irmão? A pastora de vocês, ela não olha. E ela não entende nada. E daqui a pouco o Santos toma um gol e ela pergunta, foi gol de quem? O gol de quem me quebra. Não, o gol de quem me quebra. Aí, já, graças a Deus vendeu. Eu orei para o Santos vender um jogador lá. Eu orei, irmão. Eu sou sincero. Tinha um jogador chamado Patati. Olha o nome, Patati. E eu estou assistindo, eu sou o Patatá, porque não, só passa raiva. Então estou dando um exemplo do meu dia a dia. Parei por um período. Ontem eu dei uma recaída, assisti, mas deu tudo certo. Mas por um período eu parei. Mas eu estou dando um exemplo, irmão, leve, um exemplo do cotidiano. Não é pecado assistir futebol, está liberado, tá bom? Até para os corintianos, pode assistir, vai para cima. Não é, mas eu estou dando um exemplo leve. Agora, por exemplo, se for um pecado, um vício, você precisa ser radical com isso. Ou um temperamento. Pastor, eu sou estourado. Uma vez eu atendi um cara que ele espancava o filho dele de 1 ano. Eu falei, por que você bate no menino? Porque eu me sinto ofendido por ele. Eu falei, você é louco. Sabe, você vê que tem alguma coisa fugindo daquilo que você acredita, irmão. Você vê que tem alguma coisa que está te atrapalhando, está te tirando de Deus. Seja radical com isso, jogue isso de lado. E obedeça a voz do Senhor. É tempo de voltar. É tempo de voltar às origens, irmãos. É tempo de voltar ao coração de menino. Aquele coração que a gente não sabia de muita coisa, não. Uma vez no círculo de oração lá na igreja, o pessoal falou, vamos cantar um louvor. Eu falei, canta aquele do padre Marcelo Rossi. Todo mundo olhou para mim. Nada contra o padre, mas vê se tem juízo na igreja evangélica você fala isso. Mas o coração é puro, é sincero. É que quando chega o conforto, a missão começa a ser ameaçada. É que quando a gente não tinha muito, parece que a gente era mais feliz, né? Você já ouviu alguém falando isso? Nossa, quando eu não tinha muito, parece que eu era tão mais feliz. Agora eu tenho tanta coisa, tenho um carro, tenho um bom emprego, tenho uma casa, e as coisas estão acontecendo, mas alguma coisa está fora. Era o que estava acontecendo com Jacó.
Jacó tinha animal, ele podia fazer um churrasco a hora que ele quisesse. Jacó tinha filhos já, tinha filhas. Jacó já tinha funcionários, irmãos. Jacó foi crescendo tanto que ele começou a incomodar o pessoal da família de Labão. Porque se ele ficasse um pouquinho mais de tempo lá, ele ia passar a quantidade de riqueza de Labão. Então, Jacó começou a incomodar, mas ainda faltava alguma coisa. Sabe, quando está tudo legal, mas você fala, ainda falta alguma coisa. Sabe aquela angústia? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Você começa até se sentir mal. Porque você fala, tem gente que não tem o que eu tenho e está feliz, e eu estou assim. É porque você nunca vai achar contentamento nas coisas. Você só vai achar contentamento no Senhor. Jacó tinha tudo, mas sabe o que ele estava precisando? Ter uma experiência com Deus. E por isso que Deus está falando, Jacó, volta. Jacó tinha coisas na vida dele que ele não tinha acertado. Existiam pendências na vida de Jacó que estava aberta. E em tempos a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim, o que eu tenho que acertar? O que eu tenho que fazer? Esses dias eu peguei um amigo que estava um pouco mais distante, um pastor querido, fui conversar com ele, tomar um café. Eu falei, eu estou reparando que o amado está meio desanimado, está meio cabisbaixo, está um pouco longe da minha pessoa, te fiz alguma coisa? Não, que isso, eu não fiz, mas eu estou aqui porque eu estou com cuidado com o seu coração. Aí eu me arrependi, que ele está me ligando agora todo dia, mas está dando tudo certo, tá bom, tá legal. Mas em tempos a gente tem que ver. Sabe, tinha uma coisa que não deveria ter no meio de nós, irmãos. E eu nem ia falar sobre isso essa manhã. Mas tem crente que tem dificuldade de liberar perdão para parente. O que é isso? Crente? Ai, pastor, mas ele me ofendeu. Ai, pastor, mas ele falou da minha, ele falou do meu Deus. E quem disse que Deus precisa ser defendido por você, irmão? Oxi, que negócio é esse? E meus parentes também, já tudo falaram de mim. Eu já falei aqui na igreja. Mais novo, eles falavam assim, ai, quando o cara não gosta de mulher, ou ele se assume logo, ou ele vira crente igual o Jean. Só que os boca aberta que falavam isso, hoje tudo me liga pedindo oração. Pô, tem como orar por mim aí, porque tá difícil aqui. Aí, já pensou, você fala, não, vou orar não, lembra que você falava de mim lá? Não, se vira, procura outro pastor aí. Não, irmãos, eu oro, canto ainda para eles, assim, brinco, Deus muda a história. E eu falava, mas você toma posição, viu? Do jeito que você está aí, eu já vi pessoas melhor que você, toma posição. E dou um recado, ainda prego. E se eles moscar, ainda peço oferta. Mas sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Tem muita coisa que você ainda não está vivendo, porque tem muita coisa mal resolvida ainda que a gente precisa resolver. Ai, pastor, mas eu não falo com ciclano, mas ele me ofendeu. Libera perdão. Deixa teu coração livre. Deixa teu coração aberto. Criança, né? Criança, você briga com a criança ali. Você dá uma correção na criança, porque está fazendo algo que não está legal. Daqui 5 minutos, ela está em você de novo, te abraçando. Coração puro. Os crentes deviam ter esse coração. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser igual criança. Mas não é ser infantil, marrento. É saber perdoar. É saber, ó, você fez algo para mim, está perdoado, eu te perdoo também, está tudo bem. E vida que segue. Porque você só está atrasando, irmão, a sua própria vida. Ai, pastor, mas ele não merece. A gente também não merecia muita coisa, irmão. E Deus teve misericórdia de nós. Então o convite dessa manhã, Deus está chamando você para voltar. Voltar à essência, voltar aos primeiros passos. Até um tempo atrás que eu fazia parte do louvor na sede, né? Eu tinha que pegar, de sábado a gente tinha ensaio, que era das 2h30 até umas 4h30, 5 horas. E eu lembro que no sábado eu almoçava, pegava meu carro e ia. E tinha alguns sábados que eu falava, nossa, sabadão, ia ensaiar, as músicas que a gente já sabe, que não precisa, e não sei o quê, e não sei o quê. E ia, chegava lá, acontecia tudo bem. Só que teve um dia que o Senhor me chamou a atenção para isso. Teve um dia que eu lembrei. Na época que eu comecei lá no Amanda, eu indo para a igreja, 4 horas da tarde, com o violão nas costas, de a pé.
E não reclamava, sorrisão no rosto, feliz, porque eu ia ensaiar, porque eu ia tocar na igreja mais tarde. Tocava tudo errado, o violão parecia um berimbau. Horrível, horrível, era um sacrifício de louvor. Esses dias o irmão chegou e falou assim, nossa, eu fui fazer o louvor no São Bento, o irmão da época da Amanda chegou, que saudade de ver você ministrar. Eu falei, mas saudade do quê? De mim, né? Porque dos louvor era horrível, era ruim, irmãos. E eu posso falar porque era eu que estava fazendo, era ruim. Mas o coração alegre, feliz, porque estava fazendo algo para Deus, estava sendo útil. Anos depois, com a condição melhor, já está com carro, já sabe tocar um pouquinho melhor, as coisas já estão andando, tudo bem, está reclamando. Talvez você tenha sido assim também, mas em outra área da sua vida. Nós precisamos voltar àquele coração do começo, sabe? Essa manhã Deus está chamando a gente para voltar. Aquele coração de gratidão. Eu lembro quando eu entrei na igreja, irmãos, eu não sabia fazer nada, eu pegava o microfone e ficava assim, ó. Eu me tremia inteiro, era muito difícil, eu tinha muita vergonha, mas tinha uma coisa que eu tinha certeza que Deus estava se agradando, era limpar a igreja. Então eu ia mais cedo e eu juntava lá com as irmãs lá, e a gente começava a limpar a igreja, e eu falei, não é possível eu não saber passar um pano, mano. Então eu estava lá passando um pano assim, e o meu coração estava, cara, eu tenho certeza que nesse momento Deus está feliz comigo. Eu errei o dia inteiro, mas agora Deus está feliz comigo, porque eu estou limpando a casa dele, viu Deus? Eu estou limpando aqui, ó. Sabe? Empolgado. Feliz. Sabendo que eu não estava fazendo para o pastor, estava fazendo para Deus. Eu lembro de dia que tinha uma lei lá na igreja, que todo mundo tinha que orar meia hora antes do culto começar. Eu lembro que estava todo mundo conversando, zoando assim e tal, e aí o carro do pastor virou na esquina. E aquele dia eu dei mancada com a galera, eu fui errado, vocês ficariam com raiva de mim também. E aí todo mundo viu o carro do pastor virou na esquina, todo mundo correu e foi ajoelhar no altar para orar, para enganar o pastor. Da hora que o pastor entrou, eu falei, ó pastor, estava todo mundo conversando aqui, ó. Ficaram uns 4 cultos sem falar comigo, eu não sei porquê. Não me convidavam mais para mais nada, eu não era mais aceito assim, senti uma rejeição. Mas sabe por quê, irmãos? Aquelas pessoas, elas estavam se enganando. Tem muita gente se enganando, sabe? E o pastor está vindo ali, eu vou ajoelhar aqui para orar. Você pode enganar o pastor, você não vai enganar Deus. E o pastor de lá ainda era esperto. Agora eu que tenho essa cara de tonto, vocês enganam fácil. Eu tenho uma cara de tonto, não tem, irmã? Brincadeira, viu? Vocês enganam fácil, senhor Arnaldo. Agora Deus a gente não consegue enganar. Eu posso até tentar enganar o missionário, mas Deus a gente não consegue enganar, irmãos. O missionário tem uma tática, que quando ele viaja, ele liga para os pastores. E ele já liga assim, fala Jean, beleza? Paz, beleza? Não te vi no culto terça. Eu falei, o senhor não me viu porque o senhor não estava, o senhor estava viajando. Aí quando ele liga para um cara que não foi, pastor, não te vi no culto terça. Aí o cara fala, opa, missionário, aqui não deu para ir, que não sei o quê. Então, assim, é liso, é esperto. A gente pode tentar enganar as pessoas, irmão, isso não é correto, mas a gente não consegue enganar Deus. E o mais triste ainda é quando a gente está tentando se enganar. Não, está tudo bem. Não, isso aqui é coisinha boba. Não, isso aqui, não dá para viver com isso aqui. Está tudo bem. Não, irmãos, Deus tem uma vida com abundância para você. Deus tem uma vida plena para você. Ninguém engana Deus. Então é hora da gente voltar, irmãos. A gente voltar à essência. A gente voltar àquele coração das primeiras coisas, sabe? Que o pastor tinha que desligar a luz da igreja para você ir embora, senão você não queria ir embora. Você queria vigília, você queria monte, você queria jejum, você queria um monte de coisa. O pastor tinha que até dar uma segurada em você assim e falar, vai com calma que não você vai se matar, crente. Eu não estou falando para você virar o rato de igreja, pelo amor de Deus, não é isso. Não é para você ficar 24 horas dentro de uma igreja. Mas eu estou incentivando a você ter uma vida profunda com o Espírito Santo de Deus. Terceiro e último ponto para a gente orar. Jacó, ele obedece e ele volta. Jacó está voltando com a sua família, com seus empregados, com seus animais, e Jacó está voltando com muito medo. Então o terceiro ponto está lá em Gênesis 32, do 26 ao 28. A terceira vez que Deus fala com Jacó é diferente das outras vezes. Deus fala com Jacó face a face. Jacó tem um encontro com Deus. Vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia.
Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Só para você entender, Jacó, ele foge de Labão. Labão não queria deixar ele ficar lá. Contra a vontade de Labão, ele pega tudo que é seu, por direito, e vai embora. Jacó, ele está voltando para o seu país. Jacó, ele está voltando para a sua terra. Jacó, ele está voltando para Betel. Mas antes de Betel tem um vale de Jaboque, que é onde ele tem um encontro. Só que Jacó, ele tem uma estratégia. Jacó, na cabeça dele, ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai encontrar quem? Esaú, o irmão que ele traiu. E por direito, Esaú poderia pegar Jacó, escravizar toda a sua família, e Esaú poderia até matar Jacó. Então, para poupar a sua família, para não ser atacado, o que ele faz? Ele passa toda a família primeiro na frente e ele fica sozinho. Porque qual que é a lógica dele? Se eu mandar minha família primeiro, Esaú não vai ferir a minha família, ele vai ferir somente a mim. Isso dá até para pregar no culto de homem, viu, pastor? Para gente que é homem, a gente tem que proteger a nossa casa, a gente tem que proteger a nossa família. Eu já tive medo de matar barata lá em casa? Já tive, mas não mostrei para a pastora, fui lá e matei. Fiz um escândalo para matar uma cobra cega uma vez no quintal, com medo, fiz um escândalo, mas matei, parecia que eu estava matando uma cascavel, era só uma cobra cega, mas estava lá. Por quê? Que a gente é o homem da casa, tem que... Agora vai deixar a mulher matar a cobra? Matar a barata? Não. Isso é para tudo, tá? Lembra uma vez que disparou um alarme lá em casa, a gente pensou que era um bandido. Aqui ela falou: amor, tem alguém no quintal. Eu falei: aham. Ela: você não vai lá ver? Eu falei: 1-0 pro cara, filho, já tá aqui dentro? Não vou nada. Mas eu fui, irmão, com medo, mas eu fui. Eu fui: vou chamar os moleques, hein? E era só um gato. E eu voltei: amor, botei para correr. Botou quem para correr? O gato. Jacó fez isso aqui, para a família dele não morrer. Ele primeiro pensa na sua família, ele protege a sua família e fala: deixa que eu vou resolver minhas pendências. Isso que é um homem de Deus. E Jacó fica sozinho. Mas antes de se encontrar com o seu irmão para se acertar, Jacó primeiro tem um encontro com Deus. Tem muita gente tentando, irmãos, acertar a vida primeiro para depois se encontrar com Deus, mas é o contrário. Primeiro você se encontra com Deus, depois você sai acertando as outras coisas. A palavra fala: vinde a mim primeiro, não é acerta tudo primeiro e depois vem. Venha como está, depois eu te acerto e você vai acertar suas pendências. Jacó só passou a ser Israel quando ele aprendeu a ser homem de uma coisa só. O que isso significa, pastor? Eu tenho que fazer apenas uma coisa? Não, irmãos. Sabe o que é ser um homem de uma coisa só? É antes de você ser marido, antes de você ser esposa, antes de você ser advogado, professor, professora, empresário, qualquer outra profissão aí do nosso meio, antes de você ser filho, você precisa ser de Deus. As pessoas não têm que conhecer a gente pelo talvez a gente trabalha, mas primeiramente pelo Deus que a gente serve. Ali vai um advogado, mas aquele advogado ali é diferente, ele é de Deus. Ali vai a moça que trabalha na limpeza, mas ela é diferente, porque ela é de Deus. Ela vai limpando e já vai orando, vai acabando com tudo. Ali vai um professor, ali vai uma professora, ali vai um candidato, um político, mas ele é diferente, porque esse aí é de Deus. Nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de Deus. Então Jacó, ele está no vale sozinho. O que é um vale? O monte sobe, o vale desce. Então Jacó desce nesse vale, ele está sozinho. Tem situações que você vai passar só você e Deus. E as coisas estão pegando, e de repente aparece um anjo e começa a ter uma luta entre o anjo e Jacó. Mas não é que teve uma luta, é que uma hora o anjo batia, e na outra hora Jacó apanhava. Ele apanhou a noite inteira, irmãos, mas ele estava ali agarrado ali no anjo ali, ó.
E quando nós vamos estudar, quando a palavra fala o anjo do Senhor, algumas traduções vai apresentar o anjo do Senhor. Toda vez que você lê a palavra de Deus no Antigo Testamento e você encontrar a menção do o anjo do Senhor, ali a gente entende que é o próprio Jesus que veio à terra para ter um encontro com Jacó. Então o Jacó está ali lutando, Jacó está lutando, ele está segurando o anjo aqui, ó, e falando, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. A palavra de Deus vai falar que quem vai vencer é quem vai persistir. Jacó está ali persistindo, me abençoa. Então por isso, se você está orando por alguma coisa na sua vida, se Deus ainda não te respondeu, continue orando, continue insistindo, porque Deus vai te abençoar. Talvez Ele não fez ainda, porque Ele está preparando seu coração para viver isso. Jacó, ele tem esse encontro com Deus. Jacó, ele está lá, e então o Senhor muda o nome dele, de Jacó, de enganador, para Israel, o homem que lutou com Deus. No final da manhã, no início da manhã, Jacó, ele sai desse encontro com a sua coxa mancando. Todo mundo que teve um encontro com Deus tem alguma marca na vida. Todo mundo teve um encontro com Deus. Tem alguma coisa específica que ficou marcada no nosso coração. Sabe o que Jacó precisava? Do encontro com Deus. Sabe o que talvez você precisa? É ter novamente um encontro com Deus, irmãos. Que é só Deus que vai mudar a sua vida. É só Deus que vai mudar a sua história. É só Deus que vai mudar seu coração. É só Deus que vai mudar você. É só Deus que pode me mudar. Eu também preciso ter um encontro com Deus. Como assim, pastor? Você precisa? Precisa, irmão. Porque eu sou pastor, não sou semi-anjo. Sou dependente do Senhor. E tudo que é de Deus para a minha vida eu preciso, eu quero. Talvez você está se baseando com o encontro que você teve com Deus há 10 anos atrás. Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo para você agora. Jacó teve um encontro com Deus ali naquele vale. Logo depois ele sai daquele vale e ele consegue se acertar com o seu irmão. Há uma liberação de perdão. Há uma liberação, ele começa a reatar a sua aliança com o seu irmão. As coisas ficam tudo bem. Mas as coisas só ficaram tudo bem na terra primeiro, porque antes Jacó se acertou com Deus. E para se acertar com Deus, irmãos, a gente precisa às vezes perder. Perde para Deus. Perder o que, pastor? Perder nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos e começar a viver os sonhos, os desejos e as vontades de Deus. Eu lembro que molequinho eu tinha um sonho. Tinha um sonho de ser jogador de futebol. Sabe por que eu não fui jogador de futebol? Porque era ruim. Porque eu entendi que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era permanecer naquilo que Ele queria para mim. Quando você começa a entender o que Deus tem para a sua vida, irmãos, você vai poupar muito sofrimento. Eu lembro que na época que eu trabalhei no shopping, eu fiquei empolgado. O pessoal me incentivando lá. Eu falei isso para os meninos na terça. Eu falei, eu acho que eu vou prestar um concurso aí. Eu acho que eu vou virar PM. Não, eu vou virar policial. Pode nem falar muito alto, né? A galera escuta aí. Vou virar policial. E aí eu falei para minha esposa, que na época era noiva, e ela falou, se você virar policial, eu não caso com você. Aí já me deu uma desanimada, né? Eu falei, não, mas acho que ela vai mudar de ideia. Só que aí o Senhor falou comigo. É assim, irmãos. Hoje estou pregando bastante para os homens, né? Eu acho que Deus quer fazer alguma coisa aqui. É assim, irmãos. Às vezes Deus que está falando com você, Ele vai mandar a sua esposa a falar. Aí se não adianta, vem Ele mesmo, sabe? Aí o Espírito Santo me lembrou. Falou, mas eu te chamei para ser pastor, não te chamei você para ser policial. Aí eu poderia teimar. Eu ia fazer todo o curso, 5 anos lá sofrendo, 5 anos fazendo um monte de coisa. E eu ia chegar no dia da formatura, sabe o que ia acontecer? Eu te chamei para ser pastor. Eu ia estudar à toa, eu ia sofrer à toa, eu ia chorar à toa, eu ia perder tempo. Mas deixei de lado. Tem muita gente sofrendo porque está insistindo em algo que Deus não te chamou para ser, irmãos. No meu caso era pastor, mas talvez no seu caso é ser policial, então tudo bem. No meu caso era pastor, talvez no seu caso é ser advogada, ser professora. Nós precisamos, nós oramos para que Deus levante professoras nessa escola, cheia do Espírito Santo de Deus, amém?
Infelizmente, você que tem filho pequeno, você sabe que Satanás está querendo tomar a cabeça das nossas crianças aí. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai levantar professores ungidos nessas escolas aí, amém? Então Deus não unge ministérios, Deus unge pessoas para missões específicas. Mas o que vai fazer a gente ser diferente, na verdade mesmo, não é o nosso talento, não é a nossa performance, não é o tanto que eu sei disso, o tanto que eu sei daquilo. É ter um encontro com Deus, é ter a presença dEle no meu coração. Se coloca de pé nessa manhã.